Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais um episódio do nosso podcast Capítulos que Transformam. Não sei se você está escutando por áudio, né? Pelo podcast, ou se você está assistindo o nosso vídeo no YouTube. O canal também é Capítulos que Transformam. E nesta temporada, só para lembrar para você que tá nos acompanhando e até para avisar para você que está chegando agora, nessa temporada nós estamos usando para reflexão o livro A Coragem de Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito é o livro base que a gente está utilizando para articular as nossas ideias, nossas reflexões. Quem está falando aqui é o psicanalista Marisson Fraga. Se você não nos segue ainda no Instagram, é @marissonfraga.oficial. Vou deixar o link abaixo aqui na descrição, no YouTube, né? @Marisson com 2 S's, @marissonfraga.oficial. Então hoje a gente vai trabalhar 5 tópicos que seriam eles. Primeiro tópico, a linguagem da escassez, que é algo que a gente já vem falando desde do episódio passado. Primeiro tópico, a linguagem da escassez. O segundo tópico, a grande mentira da escassez. O terceiro tópico, impacto da escassez na sociedade. Quarto, comparações perigosas. E o quinto, efeito da escassez. Então, para você que gosta de desenvolvimento pessoal e principalmente trabalhar saúde mental, você está no lugar certo, tá? Se você está acompanhando a gente, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas próximas notificações. Então, vamos lá. Falando sobre linguagem da escassez, eu gostaria que você fizesse um exercício agora e que você refletisse o seguinte, que você pensasse, vamos lá, eu vou falar a frase, eu nunca sou tracinho o bastante. Eu nunca sou tracinho o bastante. Complete essa frase com esse tracinho, né? Complete com alguma palavra. Eu nunca sou tracinho o bastante. Então, o que você completar nesta frase aí, talvez desvende aí algumas lacunas emocionais que você tem, algumas inseguranças, por exemplo, emocionais. Talvez você tenha completado a frase e tornado a frase, por exemplo, eu nunca sou bom o bastante. Ou eu nunca sou perfeito o bastante. Eu nunca sou magro o bastante, ou magra o bastante. Nunca sou poderoso ou poderosa o bastante. Eu nunca sou rico o bastante. Não sou inteligente o bastante. Não sou bem-sucedido o bastante. Ou seja, a forma como você completou essa frase pode falar sobre as suas inseguranças, as suas lacunas emocionais. Então, este exercício já inicia com essa premissa, por exemplo, da escassez, quando a gente falou no final do episódio anterior, né? Sobre o quanto que inconscientemente a gente é estimulado a pensar que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é suficiente para outras pessoas, e que isso seria, por exemplo, é o que vai trazer a autora, né? Uma das possibilidades de interpretação desse fenômeno do narcisismo, né? Que a gente está sendo tomado aí, de várias pessoas sendo vistas como narcisistas, mas que seria basicamente uma forma de se proteger de uma humilhação, uma forma de se proteger para que as pessoas não enxerguem, por exemplo, as suas lacunas emocionais, né? Tem uma autora falando sobre a grande mentira da escassez, né? Tem uma autora chamada Lynne Twist. Essa autora, por exemplo, arrecada fundos, né? Ela se movimenta socialmente, por exemplo, é relacionada com ONGs e tal. E ela tem um conceito de escassez que foi apresentado neste livro de uma forma bem interessante, né? Foi apresentado num livro A Coragem de Ser Imperfeito, que é justamente essa crença de que nós nunca somos o suficiente, ou nunca temos o suficiente. Então a autora vai dizer, por exemplo, que assim que a gente acorda, provavelmente você deve imaginar o seguinte: eu não dormi o suficiente. Veja, você já começa com o primeiro pensamento do dia com escassez, com essa cultura de escassez. Eu não dormi o suficiente. E agora, talvez eu tenha me acordado atrasado, né?
Então eu não tenho tempo suficiente para resolver aquilo que eu gostaria de resolver. Eu não tenho tempo suficiente para ir no dentista. Não tenho tempo suficiente para cuidar da minha saúde. Eu queria ir numa academia, mas eu não tenho energia o suficiente, eu não tenho tempo suficiente. Então é sempre uma mentalidade da falta. E isso acaba afetando a nossa autoestima e interferindo também nas nossas interações diárias. Porque quando a gente vai dormir, muitos de nossos pensamentos também são nesse sentido. Eu ainda preciso fazer isso. Eu ainda preciso cumprir essa tarefa. Passou o dia, eu não resolvi essa questão. Então veja que está interligado à questão do tempo. Não tenho tempo suficiente. O dia deveria ter mais horas, né? E aí isso impede você também de dormir o suficiente, porque isso provavelmente tira o teu sono, ou retarda, por exemplo, o seu sono, ou faz com que você não tenha um sono reparador, e aí no outro dia você se acorda novamente com a crença de que você não dormiu o suficiente, ou a percepção de que você não dormiu o suficiente. E isso a gente está falando sempre de conceito de escassez, né? Isso vai causando, minando a nossa autoestima e vai causando uma sensação de que a gente não tem o suficiente, não é bom o suficiente, a nossa vida não está o suficiente, adequada o suficiente, enfim, tá faltando muita coisa. Então isso causa um impacto, né, na sociedade, porque causa um impacto nas pessoas. A gente vive, falando sobre o impacto da escassez na sociedade, a gente vive uma cultura que ela é muito consciente, por exemplo, do quanto que falta segurança pra gente. Você vai andar na rua, você não tem segurança suficiente. Ou, por exemplo, nas relações interpessoais, você não sente amor, você não se sente amado o suficiente. E aí, consequentemente, você não tem segurança suficiente naquela relação. Talvez porque você não tenha dinheiro suficiente, ou qualquer tipo de recurso suficiente. Então, sempre a gente tá com essa ideia, né, de escassez, de que falta alguma coisa. E isso, querendo ou não, estimula determinadas comparações. A gente compara, por exemplo, a nossa vida com redes sociais editadas de outras pessoas. São vidas editadas das outras pessoas. Pessoas dificilmente vão apresentar suas falhas nas redes sociais, vão apresentar suas arrogâncias nas redes sociais, seu egoísmo na rede social. As pessoas vão apresentar uma versão inexistente e inatingível. É o que Jung, por exemplo, chamaria de persona, né? E essa identificação para a psicologia analítica, essa identificação com a persona exagerada, é algo que impede a saúde mental. O que Jung, por exemplo, o Jung vai falar sobre um termo que, inclusive, até acabei esquecendo agora, mas é um termo que seria basicamente você trabalhar as suas sombras com o que você tem de luz, por exemplo, mas aceitando as suas sombras, aceitando e equilibrando ali o ânimo. Quem é da psicologia analítica já vai entender basicamente o que eu estou falando, mas tudo isso está relacionado à questão da saúde mental. Então nós criamos uma persona na rede social e nós comparamos, por exemplo, o nosso dia a dia. Nós presenciamos a nossa insegurança, nós presenciamos a nossa sensação de inadequação, a nossa cultura de escassez, a nossa impressão de que a gente não é bom o suficiente, e a gente compara isso com a vida editada de outras pessoas. Então essa vida perfeita é completamente inatingível. A gente não percebe que existem diversas pessoas que estão com um cartão atrasado porque querem mostrar nas redes sociais uma vida que é completamente inexistente. E essas comparações, elas são perigosas, que seria o quarto tópico, porque influencia diretamente na nossa autoestima, né? Gera insatisfação com a nossa vida, porque a gente olha a vida editada de outra pessoa, ou de um artista, por exemplo, que trabalha com imagem, ou uma pessoa que criou uma persona para uma rede social, e a gente faz a nossa comparação da nossa vida, que não é perfeita, com uma suposta vida perfeita de outra pessoa, que é simplesmente uma pessoa que está escondendo os seus defeitos nas redes sociais, porque há possibilidade para isso, porque há possibilidade de escolha sobre o que postar, o que não postar, o que escrever, o que não escrever. Então dificilmente você vai ver uma pessoa falando sobre seus próprios defeitos, né?
até mesmo a questão da tristeza, muitas vezes, tem sido uma forma de manifestação de pedido inconsciente de acolhimento. Pessoas que colocam as suas frustrações nas redes sociais como pedido de acolhimento, mas mesmo assim ainda é uma coisa rara. O que a gente vê muito é a vida supostamente perfeita, inatingivelmente perfeita das pessoas, e a gente compara isso com o nosso dia a dia porque nós estamos mais próximos das nossas sombras, dos nossos defeitos, das nossas inseguranças, das nossas dificuldades. E ainda tem um detalhe nessa comparação perigosa, porque muitas vezes até a nossa lembrança do passado, ela é editada. A gente tem uma questão nostálgica, né? A nossa nostalgia, ela é editada e isso também alimenta uma percepção de frustração. Por exemplo, quando você lembra das questões do passado, muitos de nós temos a tendência a lembrar apenas daquilo que foi muito bom. Então, o que acontece? Você lembra daquilo que foi muito bom, mas você não lembra das suas inseguranças que você sentia naquele momento, na sua sensação de inadequação que você sentia naquele momento. Você não sente as dores que você sentia naquele momento. Então, talvez você tenha uma lembrança nostálgica, por exemplo, de um período onde você tenha saudades desse período e você compare com sua vida hoje e perceba que sua vida falta muita coisa, tem muita frustração, mas a sua nostalgia, a sua lembrança está sendo editada. Da mesma forma que também é uma lembrança editada quando a gente lembra apenas da parte ruim do passado. E a gente também não se lembra ou não consegue lembrar ou não se permite vivenciar que a gente também tinha alguns momentos, por exemplo, de felicidade, né? Alguns momentos, por exemplo, onde os nossos sonhos nos levavam para um mundo que era um mundo de fantasia e a gente vivia isso com muita intensidade. Por mais que a gente estivesse sofrendo naquele passado, a nossa inocência sobre como o mundo funciona, como as pessoas são confiáveis, tornava o mundo mais leve. Ou seja, a nostalgia, a nossa lembrança também é uma lembrança editada. E isso causa uma sensação de frustração, porque nos causa uma percepção de que a nossa vida é escassa. A gente não tem o que a gente precisa ter para ser feliz. E a gente trabalhou no episódio passado que você tem muitos recursos para ser feliz, né? Principalmente se você fizer um levantamento aí, se você estiver falando sobre dinheiro, né? A gente falou isso no episódio passado. Se você fizer um levantamento sobre quanto custam os órgãos aí, né? Eu falei do exemplo da traqueia, de um amigo que perdeu a traqueia, que teve que pagar 100 mil reais na traqueia. Você provavelmente tem uma traqueia que deve estar funcionando aí, talvez você não tenha percebido o quanto de recurso que você tem. E falando sobre o último tópico, os efeitos da escassez, eu queria que você refletisse, por exemplo, o ciúme que você tem. Sentimentos como ciúme. Muito desse sentimento vem da escassez, da sensação de não ser bom o suficiente, da sensação de não ser o suficiente para aquela pessoa, da sensação de não ser amado, não ser amada o suficiente. Sentimentos como cobiça, por exemplo, onde você, inclusive até muitas vezes, talvez tenha sido desonesto com algumas pessoas, ou quebrado a confiança de algumas pessoas por causa da sua cobiça, por causa de um sentimento de escassez. O seu egoísmo, por exemplo, por causa do sentimento de escassez. Eu não tenho o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Vão me atacar. Vão me humilhar. Preciso me proteger. Porque eu não sou o suficiente. Até o preconceito mesmo a gente pode pensar a partir dessa premissa da escassez. Porque o preconceito, ele nasce de uma insegurança referente a uma outra cultura ou um outro grupo social, e esta insegurança muitas vezes ela é mesclada com essa ignorância é mesclada com a insegurança, outro grupo social. A nossa mente é uma mente tribal, então outro grupo social que é diferente do meu, a gente coloca numa categoria diferente. Isso a psicologia social já percebeu isso, a gente coloca numa caixinha do eles,
e aqueles que se aproximam da gente, que são parecidos com a gente, são nós, né? Então é sempre nós contra eles. Existem livros de psicologia social que falam sobre essa tendência desde a época dos caçadores-coletores, da nossa mente tribal, de como isso se configura. E a gente pode pensar no preconceito a partir dessa perspectiva da escassez. Tem um preconceito contra algo que pode ser um risco para mim, pode representar um risco para mim. E só representa um risco porque eu não sou forte o suficiente, porque eu não estou tão seguro o suficiente, eu não sou bom o suficiente. Por isso esse outro grupo representa um risco para mim. Então isso cria uma sensação de inadequação e insuficiência na nossa vida cotidiana, o que vai minando a nossa autoestima, vai causando sofrimento e vai impedindo que a gente entre em contato com as nossas imperfeições, porque a gente precisa o tempo todo estar se protegendo dessas ameaças. E quanto, né, do seu dia a dia, é válido essa reflexão novamente, o quanto do seu dia a dia, o resumo central não é simplesmente você se defendendo ou se protegendo de supostas ameaças que só são ameaças para você, que só viram representações de ameaças porque você não se sente bom o suficiente e não se permite entrar em contato com sua vulnerabilidade, com suas imperfeições e aceitá-las, para que a partir daí você possa entender que as diferenças entre as pessoas nem sempre são ameaças para você. E que tá tudo bem não ter o dinheiro que você gostaria de ter. Talvez o dinheiro, né, que você gostaria de ter fosse lhe trazer problemas. Eu lembro de uma vez que um amigo me ligou no dia 31 de dezembro, eu acho que foi dia 31 de dezembro de 2016. Ele ligou para mim, ele tinha brigado com a esposa e ele tinha tido uma briga muito intensa com a esposa, justamente no dia 31 de dezembro. Eles estavam se preparando para o Réveillon. Ele ligou para mim para desabafar. E aí ele disse assim: Marisson, tudo que eu queria agora era ter dinheiro, porque eu ia passar o Réveillon no hotel, não ia desligar meu telefone para esfriar minha cabeça, não ia fazer nada demais. Eu só ia voltar no dia 2 de janeiro. E aí eu falei para ele: olha, ainda bem que você não tem dinheiro, porque esse problema, na verdade, que você está passando agora, ia ser catapultado por causa do dinheiro. Você vê o Chorão, por exemplo, do Charlie Brown Jr., ele tinha dinheiro para adquirir as substâncias que iriam anestesiar a frustração dele. E se ele não tivesse dinheiro naquele momento, talvez ele buscasse um outro mecanismo de enfrentamento. Então, de certa forma, é uma inocência a gente imaginar que o dinheiro, por exemplo, seria a solução de todos os problemas. Para muita gente, o dinheiro seria justamente a raiz da desgraça da vida dessa pessoa. Então, espero que você tenha aproveitado essa reflexão. Um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. E eu espero você no próximo episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela sua atenção.